Olá, caras Mater, sejam muito bem-vindas ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. E meus caros, hoje eu estou aqui para uma corrida a respeito da diferença entre ciência, magia e milagre. Você sabe quais são as diferenças e qual a importância em reconhecermos que existe ciência, existe magia e existe milagre? Bom, então rapidamente façamos uma corrida aí em relação a isso, não é verdade? Eu já falei de ciência oculta aqui, tem o vídeo, para quem não fez a corrida, vá lá, faça. E bom, basicamente, para nós começarmos, comecemos pelo termo ciência, que nos é mais comum, mais cotidiano, etc. A ciência, ela basicamente tem uma relação com a materialidade, não é verdade? Ela requer estudos e requer parâmetros de repetição estatísticos para você conseguir estabelecer algo que se torna um tanto quanto indubitável. É claro, indubitável, ou seja, em que não há dúvidas, mas lembremos, né? A boa ciência é aquela que duvida de si mesma, porque nessa vida nós sabemos, nós vamos evoluindo e a ciência vai inclusive adequando-se à nossa evolução, porque nós não sabemos tudo. Então, quem minimamente não tem um viés cientificista, atarracado, fanático, cego, né, obtuso, atrasado, etc., quem minimamente compreende de fato que seja o científico que nós usamos para nos curarmos de maneira humana, ora, essa pessoa reconhecerá que a ciência de um determinado período ela é outra hoje. Isso porque nós vamos fazendo, então, novas descobertas científicas que vão sendo comprovadas, porque nós vamos fazendo estudos cada vez maiores que vão comprovando ou desaprovando a eficácia de determinados métodos, remédios, feitos, etc., né? Então, quando a gente fala não tem comprovação científica, é por quê? Porque não teve estudo suficiente em relação àquilo lá. Não quer dizer que seja pseudociência ou que seja mentira. De maneira alguma. Quer dizer apenas que não foi estudado a fundo o suficiente a ponto de fazermos alguma afirmação genérica em relação àquilo. Então, a ciência ela tende a generalizar para que haja a possibilidade de uma fórmula para vários. Então, eu estudo uma determinada doença, um determinado vírus, uma determinada gripe, para que eu consiga produzir uma vacina. Essa vacina evitará em absoluto que todos peguem aquela doença? Não, ela não evitará 100%. A ciência ela não é 100%. Não há nada nessa vida, né, exceto a morte, como dizem, que nos garanta de fato alguma certeza. Então é por isso que eu digo que a boa ciência ela não é indubitável, mas ela sempre tem esse lado astuto, muitas vezes, né, o lado humano nosso astuto, em arrogar a si própria aquele lugar de algo indubitável, imutável, né, algo indiscutível, infalível, e, portanto, essa é a ciência decaída, quando ela decai, quando ela se torna soberba, orgulhosa, vaidosa. Lá no meu outro canal, Le Conde, a última live que eu fiz, que se vocês olharem o título, tem sobre geração Z, sobre fé e dons, sobre libido, eu deixarei o link. Neste vídeo eu deixarei linkado, tá? Essa live, caso queiram ouvir, tem lá os timestamps, né? As etiquetinhas de tempo em relação a ir diretamente ao assunto, caso não queiram ouvir todo o resto. Mas para quem não ouviu, ouça, aqui ficará mais claro o porquê que eu falo essas coisas em relação a... E qual a diferença entre soberba, orgulho e vaidade, tá? Porque a soberba é justamente você arrogar um determinado lugar que não te pertence, uma determinada coisa que não te pertence. Orgulho, isso resumidamente. Orgulho é você exaltar-se, querer ser tratado como Deus. E a vaidade é você destituir as coisas de sentido, torná-las vãs, vazias. Essa é a etimologia de vaidade. E, portanto, destituir as coisas de sentido, destituir as coisas
de significado, e inclusive esvaziar os tronos para que você possa sentar-se arrogando-se aquele lugar, portanto. Então essas três coisas andam juntas, assim como os dons teologais, fé, esperança e caridade também andam conjuntamente. Bom, falo isso porque, então, esse é o lado decaído da nossa ciência, e ela decai, de fato. Nós vivemos, de fato, o corrompimento da ciência muitas vezes, quando ela justamente se torna soberba, orgulhosa e vaidosa. Vemos muito isso por aí. Pessoas que acham que justamente porque detêm a ciência, elas não têm dúvidas, elas têm absolutas certezas, elas julgam ter crenças e parâmetros imutáveis e, enfim, buscam uma perfeição que não é na matéria que acontece. E a ciência tem uma relação profunda com a matéria. Se perfeita a matéria fosse, essa que nos cerca, decaída, Eva, se perfeita ela fosse, horas, não teria o próprio desgaste cronológico acima dela. Então, ela não é imutável. A ciência não é imutável, porque a própria ciência está associada à materialidade. Então, se até a física e a nossa compreensão dela é alterada, tudo bem, podemos falar que as leis não mudam, as leis físicas. Contudo, a nossa apreensão do que seja isso muda com o tempo. De Newton a Einstein, até os teorias de corda, os nanos, como é? A física dos pequenos, que o pessoal adora falar. Quântica, lembrei-me. A física quântica, não é verdade? De Einstein ao quântico, passando ainda antes por Newton, o ser humano vai mudando a sua concepção e conhecendo, e muitas vezes essas ciências justamente batem de frente uma com a outra. E aí fica se buscando uma teoria do tudo, etc, etc. Isso para mostrar que se no campo das leis nem as próprias leis são concordantes, muitas vezes, de acordo com aquilo que vamos descobrindo, ou seja, da nossa capacidade de absorção daquilo de fato e compreensão daquilo, isso mostra que a nossa ciência e a nossa capacidade de uso da ciência, ela é completamente delimitada. E a ciência tem um limite muito claro, portanto, que é o nosso próprio limite e o limite da própria matéria. Porque nós podemos descobrir leis novas, contudo, não é como se elas estivessem sendo criadas a todo momento, como se novas e novas e novas e novas leis estivessem sendo criadas fisicamente, e que, portanto, sempre teremos o que descobrir. Não, a ciência em si, a materialidade em si, mesmo fisicamente falando, tem limite. Um limite claro. Que pode não nos parecer claro de maneira mental, porque não conhecemos tudo. Mas ela tem limite. Porque infinito e ilimitado, perfeito, indefectível. Somente quem? Deus, é claro. Mas os cientistas não gostam de admitir isso. Obviamente, eles usurpam essas características de Deus para colocá-las na ciência. Ou para dizer que nada, nem sequer na ciência, justamente, haverá algo, algum objeto, e muito menos um sujeito, não é verdade, que seja capaz de encarnar essas características em si mesmo. E que, portanto, todas as coisas são falhas, limitadas, e inclusive a vida eterna não existe, porque a própria vida é limitada. Já que eu acredito no limite da própria matéria, isso se torna a minha própria crença. Aquilo ao qual eu estou fidelizado. Falei sobre fé e fidelidade também nessa outra live já citada. E também, para quem faz as corridas aqui, falei sobre fé e fidelidade na corrida anterior a essa, em relação ao 4 no tarô, dos arcanos menores. Então deem uma olhada. Assim sendo, a pessoa, ela tem uma fé, só que não é uma fé religiosa, é uma fé na própria ciência. Uma fé que a fideliza na ciência. Então a ciência, essa gnose, né? A ciência é gnose. Ela só é de fato perfeita em Deus. Porque Deus em si mesmo é uma ciência perfeita, mas ele é mais do que ciência. Ele é onisciência. Ele é a plenitude de ciência, e por isso que eu sou uma pessoa que, caso não saibam,
Eu me repito no seguinte chavão, de que gnose puramente, somente Deus o é em si mesmo. Essa história de buscar a gnose, etc., e ser um gnóstico, isso é bobagem. Porque a gnose de que até os padres do deserto falavam, se nós lemos uma Filocalia, eles citavam a palavra gnose, porque é a ciência. E você buscar essa ciência de Deus é a própria onisciência dele, ou a cognose, no nosso caso, porque é um conhecimento conjunto a Deus. Nós nunca chegaremos na gnose, ou seremos, ou viveremos a gnose em si mesma, porque gnose em si mesma é aquela que somente em Deus é possível. Ele enquanto onisciência de fato, tá? Porque enquanto ela é limitada, apenas gnose de limitação, ela é algo que não tem relação com Deus diretamente enquanto algo elevado. Ela serve muito mais para o nosso decaimento e não para a elevação. Eu só sou elevado pela ciência quando ela se torna conhecimento, quando ela se torna intimidade com Deus e, portanto, cognose. Entendem o caminho que eu faço? Ou seja, nós, temos um entendimento bem tacanho do que seja ciência de fato. Os meus pais chegaram, talvez tenha alguma... Enfim. Fiquem aqui comigo, continuemos a nossa corrida. Então, meus caros, a ciência ela é muito específica, mas o ser humano ainda não compreende, muito menos os cientistas, aqueles que mexem com ela e que supostamente fazem, muitas vezes não compreendem de fato o que seja a ciência, tá? Agora, qual é a diferença disso para realmente, por exemplo, a magia? Mãe, eu tô gravando. Então, qual é a diferença de ciência para irmos para um campo da magia? Magia, por outro lado, ela tem, se nós pegamos etimologicamente, ela tem várias possibilidades de nós analisarmos aí etimologicamente, enquanto uma raiz, o grego e o persa são duas línguas que tiveram essa palavra enquanto uma grande utilização, dizem. Então, em grego, quando nós procuramos sobre a origem dessa palavra, nós temos que ela deriva, vejam só, as palavras magia, mágica, mago, derivam de magic techné. Magic techné. Techné é arte, para quem não sabe. E a arte, portanto, magic techné, é a arte de produzir resultados sobrenaturais, que vem de magicos, mágico, de magos, membro de uma classe sacerdotal que vem do persa magush. E magush, que tem justamente a sua origem persa, tem a raiz mag, que significa ser capaz, ter poder. Ou seja, meus caros, ser um mago ou mexer com magia não é a mesma coisa que mexer com ciência. Por quê? Quando nós falamos de magia, quer dizer que você faz coisas que não são óbvias, diretamente óbvias com a matéria de conhecimento mais elementar, como a ciência o faz, tá? Nós, no nosso dia a dia, fazemos essa distinção. Não, ciência é a matéria comprovável pela maioria, vivida pela maioria, experienciada pela maioria. A magia, não. A magia, ela tem relação com a ciência, mas oculta, porque você altera, de fato, a matéria. Vejam, Annick de Susanelli, ela tem um livro importantíssimo de ser conhecido que se chama O Simbolismo do Corpo Humano, que tem gravado lá no meu outro canal, Le Condé. Deixarei o link para este vídeo também aqui, para este livro, a playlist da autora. Neste livro, se eu não me equivoco, o primeiríssimo capítulo, ela fala sobre o Mayumi, que são duas instâncias importantes de serem conhecidas enquanto raiz.
Quando nós falamos de magia e milagre, vejam, mi. A Annick de Suzinelli fala que é um radical relacionado às coisas da matéria. Matéria, mãe. O mi tem relação com as coisas de cima. Mistério, milagre, mística. São as águas de cima e as águas de baixo que foram separadas por Deus. Horas. Quando nós falamos de mágica, então nós estamos falando sobre lidar com coisas que estão aqui embaixo. Só que elas não são óbvias. Este é o ponto. Elas não são óbvias como a nossa dita ciência visível. E por isso nós falaremos que magia tem relação com ciência oculta. Porque já entendemos que magia não é você fazer deliberadamente um milagre. Não é fazer algo que você não tem noção do que faz. Você sabe o que faz. E você compreende que você está mexendo com forças da natureza. Com forças sobrenaturais. Sobre a natura visível, palpável. Então parece algo de outro mundo, porque se torna um tratar de uma ciência oculta e que, portanto, as pessoas não compreendem o que aquela pessoa que faz magia está praticando. Só que nós temos autoridade para mexer nesse campo debaixo dessas águas de baixo? Não. Porque como é que as águas de baixo da piscina de Betesda, como que as águas são movidas, biblicamente falando, inclusive no Antigo Testamento, pelo sopro de Deus. O Espírito de Deus sopra sobre as águas e move essas águas. Então, pode haver magia? Não. A ciência, ela também se torna magia no nosso dia a dia. Nós não sabemos disso. Porque, então, se tornam, e cada vez mais serão, duas categorias que essa fronteira entre ciência e magia, essa fronteira desaparecerá aos poucos. Meus queridos, aos poucos isso tudo sumirá. Por quê? Porque para bom entendedor, justamente, magia é ciência oculta. E a ciência visível é uma magia já revelada, que ela perde aquela aura de mistério, de uma água, que você não entende como faz. Você solidifica. Então você nem, já tá uma pedrinha de gelo que você fala, não, tá óbvio demais. Perdeu da sua semelhança com algo de cima. Perdeu do seu M, por assim dizer. Então vamos chamar de ciência. Horas. Em si, as duas praticamente não têm diferença. Qual será o crucial enquanto mas eu não vou dizer magia nas coisas do dia a dia. Porque ainda assim, entre ciência e magia, e entro primeiro na magia e depois no milagre, por isso. Qual é a diferença, então, entre magia e milagre? Me perdoe, entre magia e ciência. É apenas uma questão de magia, é algo de uma ciência oculta e a ciência é a ciência visível e só? Não. Não. E por que eu digo que ciência visível muitas vezes se torna magia? Porque justamente, como é que você move as águas de baixo? É por vontade própria? Não. É por vontade de Deus. Deus. E, portanto, meus caros, quando nós fazemos algo científico por vontade própria, porque eu acho que, eu quero que, eu desejo que, quando eu ajo no meu dia a dia, tomando decisões científicas por medo, por ganância, vaidade, por ideologia, por crenças completamente limitantes, de não, eu acredito que isso aqui é o certo. Horas. Ou eu não acredito em remédio. E aí nós agimos em nome próprio. Isso se torna superstição e magia. Então, muitas vezes, o que nós mesmos praticamos no nosso dia a dia, em ambulatórios, hospitais, clínicas, por aí, enfim, situações diversas, quando nós fazemos a nossa vontade, sem levarmos em consideração aquilo que seria melhor para a nossa fé e para a fé alheia,
para a esperança nossa e alheia e para a caridade nossa e alheia, quando nós não levamos em consideração aquilo que é divino, então somos nós que estamos movendo essa parte inferior que não deveria ser movida por vontade própria para que haja a cura verdadeira. A piscina de Betesda é aqui cura porque as águas são chacoalhadas, são tremidas, são sopradas. Quem mergulha passa pelo milagre. Isso é cura. Ora, quando nós, portanto, agimos em nome próprio, em vontade própria, em desejo nosso, nós estamos agitando essa água e acreditando que ela cura. É claro que com isso eu não quero dizer, e há a necessidade de se fazer uma distinção, que fazer as coisas levando em conta Deus não é sobre eu entrar num consultório médico e o médico ficar orando do tipo, Senhor, me mostra indubitavelmente o que eu tenho que fazer com esse paciente, porque ele não pode levar em consideração os estudos que dizem que, sei lá, que tem um determinado fármaco que é bom para aquele específico caso. Então ele não pode receitar enquanto ele não orar e não ver se é a vontade divina que ele prescreva aquele remédio para aquela pessoa. Não é algo tão caricato como nós muitas vezes colocamos. Como se para tudo nós tivéssemos que, em vez de entender, não, eu estou com fome e preciso comer e acabou, não, eu preciso orar antes para ver se eu posso comer, etc. Bom, é claro que é bom, antes de tudo, sempre orar. Pedir permissão de Deus, e é claro que não há nada de errado em você sempre buscar a Deus, pelo contrário, em primeiro lugar, pelo contrário, isso é desejável. Mas isso não pode se tornar uma caricatura em que você, sabendo aquilo que convém, em termos humanos práticos, porque Deus já deu enquanto uma fórmula prática geral, você não pode, então, ignorar que isso já existe e que pode ser aplicado. E que muitas vezes a vontade de Deus ela não é feita através de um único indivíduo, mas de algo social, coletivo. Como justamente certas descobertas, como a da própria penicilina, as vacinas, etc., remédios. O homem deturpa isso? Sim, claro, nós vemos a indústria farmacêutica americana, quem não vê, veja, abra os olhos, dê uma olhada, como que a indústria farmacêutica norte-americana, ela está completamente e absolutamente corrompida, a ponto de estar justamente drogando as pessoas, criando gerações de viciados e de pessoas completamente endividadas e fora da casinha por conta de dinheiro, ganância. Não é para a cura. É para a piora daqueles mesmos que buscam a cura ali, de alguma maneira, e que acabam encontrando o pior que poderiam pensar, imaginar e querer. E que, confiando naqueles nos quais eles colocam a sua solução, a sua cura, seguem o que lhes é prescrito. Nós todos fazemos isso. Se eu vou a um médico, amanhã eu irei em 2 médicos. Amanhã, digo, o amanhã dessa gravação. E não de quando vem. Mas eu irei em dois especialistas diferentes. Ora, o que me receitarem, eu terei que acatar. Eu não fiz medicina. Eu terei que confiar. O que eu oro para Deus é pedindo para que aquele seja de fato o meu melhor. É bom que abençoemos os nossos remédios, a nossa comida, aquilo que vamos vestir, aquilo que vamos fazer, que estejamos o tempo todo despejando bênçãos ao nosso redor para que, caso aquilo contenha algo de daninho, seja minimamente aplacado pela bênção de Deus, pelo meu pedido sincero de bênção. E isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Então, não devemos confiar na ciência simplesmente, mas também não descartá-la, mas abençoá-la. Colocar Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar é justamente, não é tendo descoberto a penicilina, ficar rezando para que eu devo ou não usá-la, quando eu já sei que eu devo.
em determinados específicos casos, pelo menos em maioria. Horas. O que eu devo é orar para que abençoe aquele uso, para que Deus realmente abençoe aquela minha possibilidade de experiência com aquilo, para que cumpra o fim para o qual foi desenvolvida, para que seja melhor do que esperamos, para que seja inclusive o resultado não que o médico quer ou eu quero, mas que Deus sabe que convém e eu necessito. Então, muitas vezes, o que nós fazemos no dia a dia é magia porque se torna o nosso saber, o nosso poder no lugar do de Deus. E nós usamos da ciência para isso, seja visível ou invisível. Tá? Agora, qual é a diferença de tudo isso com o milagre? Como vimos, Mi é a parte do alto, né? Tem relação com o que é mistério, com aquilo que é misterioso, portanto. E milagre é uma palavra que etimologicamente tem relação com mirar. A miragem, ela se torna algo ilusório se nós estamos num deserto e podemos ser afetados muito negativamente por uma miragem, porque ela é uma ilusão, justamente. Mas, ao mesmo tempo, você mirar algo é você desenvolver uma boa mira a ponto de acertar o alvo. A mira, ela tem relação com o pecado. O que significa etimologicamente pecar? Pecar significa errar o alvo. E, portanto, para eu acertar o alvo, eu preciso de quê? Mira. E é por isso que um santo, quando se torna canonicamente santo, ele realiza milagres. Por quê? Porque ele acerta o alvo. Ele não peca. Ele não erra o alvo, que é o que significa pecado. Pelo contrário, ele acerta o alvo. E por que ele acerta o alvo? Porque ele tem mira. Mas a mira dele é por ele próprio, porque ele tem olhos, porque ele tem mãozinha, porque ele tem um Sagitário no mapinha e Júpiter bem alocado no seu mapa natalício ou de batismo. Não! Não é por nada fucking disso. Não! Não é por si mesmo, porque isso é soberba, é vaidade, é orgulho que somados resultam em egoísmo. Então, não é por nada disso que um santo tem boa mira. É por Deus e somente por Deus. Porque o milagre é por Deus, porque a mira é por Deus, porque quem deixa de pecar compreende que não se deixa de pecar porque se quer, mas porque Deus faz com que assim seja. Então, milagre tem uma relação apenas com coisas inexplicáveis somente? Não! Não. Porque ainda que eu saiba, e aqui não, me perdoem, no canal Letícia Conde, eu falo sobre a ciência da Eucaristia. Sobre como o corpo de desejos do Cristo e o seu corpo vital, eles se fazem presentes de uma tal forma que o seu corpo físico se cristaliza. E cada vez que você reparte a hóstia, por que não pode deixar cair nenhum pedaço? Porque cada vez que cai a hóstia, o corpo físico se faz presente ali. Porque são corpos, verdadeiramente. São os corpos de Cristo, ou o corpo do Cristo. Verdadeiramente. Só que não é porque eu sei explicar cientificamente que você explica o milagre. Porque por que isso acontece? Porque Deus quer, meus caros. Porque Deus quer. E ponto. É porque o padre quer? Não. É porque a Letícia quer? Não. É porque o Papa quer? Não. É porque Deus, Ele mesmo, assim, o quis, o quer e o quererá. A cada vez que se realizar uma missa, horas. E é por isso que mesmo com explicação científica, e aliás, acima da explicação científica e junto da explicação científica, que não é magia, porque não se realiza uma missa por vontade própria, mas sim pela de Deus. Então, junto da ciência, oculta ou visível, há sempre o milagre, quando é verdadeiramente por Deus. É claro que tem coisas que são visivelmente grandiosas e que nós ainda não conhecemos a ciência para explicar aquilo, porque ainda é uma ciência dita oculta. Mas não nos equivoquemos. Não é porque a ciência saiba explicar uma coisa que não seja a vontade divina.
é que nós ainda não sabemos, nós fazemos essa distinção porque nós ainda não sabemos compreender aquilo que é vontade de Deus, mesmo junto e encarnado com aquilo que é humano. Nós não reconhecemos. E quando vemos, matamos. Vemos o Cristo, grande profeta, grande sábio, grande filósofo, mas não reconhecemos a sua parte divina. Verbo ele próprio, Filho de Deus ele mesmo, Deus, encarnado, humanado. Isso é difícil. Reconhecer a ciência é fácil. Ah, isso é ciência. Ah, fácil, fácil. Legal. E reconhecer o divino junto disso são raros. Mesmo quando 10 são curados, só um volta, reconhecendo o divino que curou de fato. Então, meus caros, milagre não é apenas algo que não se explica. É verdadeiramente aquilo que é feito em absoluta consonância com a vontade divina. Por isso que falamos dos pequenos milagres do dia a dia, e de pequenas realizações que não são dessas dos santos canônicos, mas que revelam a santidade de pessoas que nos cercam e com quem convivemos algumas vezes, talvez raras vezes, não sei. Fato é que milagre vem de você ter uma capacidade por Deus de mira e de acertar exatamente aquilo que convém e aquilo de que o outro necessita. E quando isso acontece, você gera cura e conversão para Deus, por glória e graça de Deus. Não importa sabê-lo explicar ou não, porque a primeira e mais importante explicação é que é vontade divina. No nosso dia a dia, mesmo uma ida ao médico deveria ser milagrosa. E é por isso que quem tem de uma fé realmente substancial e substantiva, reencarnada, vivida, experienciada e amadurecida, entende que não é o médico que fez alguma coisa. Foi Deus. Por Deus, com Deus e em Deus é que tudo se realiza. Quando é cura e não desvio ou paliativo. É por isso que magia ela se distingue de ciência. Porque a ciência ela anda conjuntamente com o milagre, sim. Nós é que ainda não compreendemos isso. E quando ela se aparta do milagre, ela se torna magia. Então, não existe magia. Porque magia, no fundo, é a ausência de milagre. E por mais que falemos de um mi, de um ma, e que não pode haver a supressão desse ma, dessas águas inferiores, ainda assim, não é sobre magia, mas sobre fazer maravilhas. Como cantou a nossa querida Mãe Maria em seu Magnificat, porque Deus realizou maravilhas. Deus realmente realizou maravilhas. E essas maravilhas não dizem respeito a justamente somente um milagre como algo absolutamente invisível. Mas é sobre justamente mudança material de fato. Maria é a mãe disso. E por isso que eu sempre insisto de que Maria é a mãe do ocultismo. Ela é a mãe da ciência. E quem não é mariano não tem nada, nada.
de maturidade para começar qualquer coisa científica e muito menos milagrosa. Requer tornarmos-nos como Maria, para que compreendamos aquilo que é milagre. E é bonito vermos como seu próprio nome, né? Em português e em hebraico, em latim e hebraico, né? Miriam e Maria. Ela tem relação com o Mi e o Ma. Ela é o local de encontro do Mi e do Ma. Como o próprio horizonte, o próprio véu que cobre todas as coisas e separa este mundo daqui do mundo de lá. Porque se a gente acha que o céu de Deus é o céu que nós olhamos lá fora e vemos das estrelas, muito enganado está. Porque o céu está para além dessas estrelas e da abóbora, ou domo, ou o nome que seja. Está para além dessa realidade que abarca esses nossos olhos, que a terra um dia haverá de comer, ou o fogo de purificar e engolir. Consumir, não é verdade? E, portanto, tenham cuidado, porque a magia, ela se torna a perversão da ciência das maravilhas. Quando nós realizamos alguma coisa verdadeira, nós falamos, oh, que maravilha! Olha que maravilha! Vê! E quando Deus realiza essas maravilhas, nós sabemos que isso vem dele, em primeiro lugar, que anda junto do milagre que foi realizado antes das maravilhas acontecerem. Porque as maravilhas de que fala Maria, que Deus realiza na vida dela, na alma dela, que a alma dela canta e o seu espírito exulta em Deus por isso, as maravilhas que Deus realiza nela não é apenas o milagre do nascimento do seu próprio filho, mas é verdadeiramente todas as coisas que rodeiam isso. As coisas materiais humanas também. Não é apenas sobre o milagre como algo justamente impalpável e invisível, indefinido, inefável, inenarrável, mas é relacionado ao palpável. As coisas palpáveis que a rodeiam e que justamente acontecerão com ela também, nela, enquanto matéria. Não é só sobre o seu filho, é sobre ela. É sobre você trabalhar a matéria através do milagre, produzindo nela maravilhas. As maravilhas são dependentes do milagre. Ela não fala, Deus fez em mim uma maravilha. Cristo. Não. Deus fez em mim maravilhas. Realizou nela maravilhas, no plural. Essa é a ciência de Deus, de fato. E a ciência que nós, homens, deveríamos desenvolver. Esse é o Ma que nos importa, verdadeiramente. De um Magnificat, daquilo que é magnífico, maravilhoso, magnânimo, máximo. Temos que tomar cuidado se praticamos ciência, magia ou milagre. Magia é a ausência de milagre e de maravilhas. Como toda coisa decaída. Não importa se branca, preta, roxa, azul, rosa, verde, amarelo. Não importa. Magia é magia.
E mesmo quando falamos de reis magos, eles eram de fato reis? Não, né? Não. Quem é o verdadeiro rei? Aquele que eles próprios buscam. Nasceu o rei. Cadê? Que rei? Pergunta Herodes. De que falam? Que rei é esse? Falem mais. Hã? Dizem que sai cada um, então, de um continente, um da África, um da Ásia, um da Europa, indo em direção ao centro. Ora, falam ainda de um último rei, há quem diga, de uma lenda de um último rei, talvez saído das Américas, quem sabe? Isso não importa. Fato é que aqueles que buscam trabalhar antes de Cristo e de Maria, não era possível realizar maravilhas. Ter dessa ciência que é de maravilha, de Magnificat, porque aquilo se inicia em Maria. Sem Maria, não se passa pelo portão para entrar pela porta, que é Cristo, porta das ovelhas. Porta das ovelhas? Ou estou me confundindo que ele é o pastor das ovelhas e porta, mas acho que é porta para as ovelhas também, é porta para as ovelhas passarem, enfim. Não sei se estou misturando as duas passagens, me perdoem. Mas ele fala, eu sou a porta e eu sou bom pastor. Então, meus caros, fato é que, antes de Maria e de Cristo, não era possível essa ciência de que falo, dessas maravilhas. Era uma ciência de tecné. E quem dominava essa ciência de tecné? Referente àquilo que era decaído, àquilo que era inclusive de Caim, que é a linhagem dos artesãos, dos artistas, dos artífices, dos da tecné, etimologicamente falando, arte, artífice, artista, artesão. Estes que estavam espalhados ao redor pelo mundo, ouçam aqui a caminhada sobre o ecumenismo, eu falo sobre tudo isso. Esses que estavam espalhados pelo mundo. Para que reconheçamos, né, esse símbolo máximo, reis magos. Porque eles eram o ápice dessa tecné que buscava aquilo do alto. O mago é porque eles estão buscando o do alto, refletir o do alto. Mas eles conseguiam, meus caros? Não! Não! Então, adianta falar, existem os reis magos, então serei mago, porque tá tudo bem ser mago. Não! Eles próprios reconheceram e sabiam da sua debilidade enquanto reis e enquanto magos, que eles não eram porcaria nenhuma dessas duas coisas. Porque o rei estava lá na estrebaria. E a magia se tornou maravilha. A tecné, a arte, se tornou sagrada. Finalmente. Finalmente o que todos eles ansiavam, esperavam, buscavam, olhando os céus, buscavam, olhando os sonhos. Eles não eram magos para ficar interpretando sonhos aleatoriamente, para vaidade. Eles eram os reis magos. Os magos nos castelos, nos impérios, sei lá, nos locais daquela época, antes e depois, eles serviam o quê? Aos imperadores, aos reis, né? Fazendo as magias. Desde o tempo de Maomé, me perdoe, Moisés, nada de Maomé, esquece Maomé. De Moisés ou antes, tá? Desde o tempo de Moisés, em que justamente os magos lançavam as varas, viravam cobras, e aí Moisés ia lá e pá, e também virava cobra, e tal, batia de frente. Ora, sempre teve magos, mas os magos serviam aos reis, aos imperadores, àqueles que eram autoridade de estado, de domínio, de território. Agora, aqueles que eram os conquistadores, né? Os líderes, de maneira geral falando. Quando você fala de reis magos, eles eram os próprios reis e os próprios magos. Então eles serviam, de fato, a Herodes. Isso já mostra que não, desde antes eles não serviam a Herodes. E a nenhum outro rei
imperador, príncipe ou o que fosse. Eles eram senhores deles próprios, porque eles eram os reis e magos. Eles eram reis e sacerdotes. Eles detinham um poder que servia a eles próprios. E desconfiavam que isso não bastava, óbvio. Que existia o verdadeiro rei e aquele que era o verdadeiro sacerdote. Só que é isso, Cristo veio fazer magia? Não. Porque a magia tem relação com o humano decaído. E Cristo veio para salvar-nos, para elevar-nos. Então, é quando acaba isso. Acaba. A partir de Cristo, meus caros, e de Maria, magia é bobagem. Enfim, para quem tem olhos e ouvidos, isso fica muito claro. Eu espero que vocês tenham olhos e ouvidos, ou que, caso não tenham, Deus lhes dê. Porque é algo bem óbvio mesmo, bem escancarado. De uma lógica irrefutável, a não ser pelo nosso desejo de, não, eu quero ser mago, não é isso. Você não entende que existe, inclusive, magia branca, que você faz o bem, você cura. Não, então, se você quer curar os enfermos, você precisa ser como um Cristo, como os apóstolos. E os apóstolos eram magos, por acaso? Não. Se usa essa palavra novamente? Não. Porque, de fato, o que acontece é que eles se tornam pessoas que realizam milagres através de maravilhas. Ou maravilhas que comportam milagres. Uma mira sempre correta, sempre no centro, sempre no coração, que é o cerne daquilo que observam, daquilo que analisam e entram em contato e precisam curar, como a flecha do Cristo. A flecha entra no flanco direito de Cristo, atingindo-lhe o coração, que é perfurado e derrama sangue e água. Mas Cristo já estava morto fazia 1 hora, gente. 1 hora. Cristo entrega o seu espírito ao Pai, ele é crucificado e entrega o seu espírito ao Pai às 3 horas da tarde, quando tem o eclipse solar. E São Longuinho o transpassa com a lança às 4 horas da tarde. Às 5 ele é baixado da cruz, depois que José de Arimateia pede permissão para descê-lo da cruz. Então, tem 1 hora de diferença, ou seja, Cristo já estava morto, ele não morre pelo golpe da lança, ele já estava morto. Por quê? Porque a mira no coração, com uma lança, com uma flecha, com aquilo que é pontiagudo, ainda que um pequeno dardo, é essa mira que faz com que o morto, aquele que está morto, se torne milagre. Não fosse a lança ter-lhe furado ao lado, não seríamos lavados pela sua água e pelo seu sangue. Água essa de batismo e sangue de batismo de fogo. A água que cai na nossa cabeça, ou na qual somos imersos no nosso batismo, seja de pequeno, seja grande como eu, já adulta, é a água do coração do Cristo, não tenhamos dúvida disso. Não é uma simples água benta, é a água do lado do Cristo, do coração do Cristo, verdadeiramente. E, portanto, quando nós miramos aquele que está morto para atingir o cerne, o centro, em termos de mira, e realizarmos um milagre, é preciso que você viva a vida do Cristo, conheça o Cristo, seja um santo como São Longuinho, veja o Cristo do outro, entenda que a salvação do outro é a sua salvação, porque do flanco do outro também sairá a sua salvação, porque você também será banhado naquele sangue, naquela água, quando o outro é curado em milagre e manifesta a maravilha que jorra materialmente do seu lado,
você também será lavado, porque o que jorra do outro não é dele, ele mesmo. Porque ninguém é pregado como si próprio, mas como Cristo. É com a autoridade, com a água e com o sangue de Cristo que passamos pelo Calvário e chegamos ao Gólgota. É com os passos dele, com as lágrimas dele, com o sangue dele, com o suor dele. Com a cruz que era para ser nossa e se tornou dele. O dia que nós virmos que a ciência, ela se curva perante isso, para que ela se torne realmente maravilhosa, magnífica, máxima, magnânima. O dia que a ciência reconhecer isso e se dobrar à magnificência do próprio Deus, ao milagre que Deus realiza através dela, aos mistérios que ela comporta no seio e da vida virginal, sem perder a virgindade do início ao fim, de maneira material por baixo, aquilo que lhe vem de cima sai por baixo, sem tirar-lhe a virgindade e mantendo-a intacta, em termos de mácula. Quando nós compreendermos que isso é verdadeira ciência e que só por Maria ela é realizada, quando entendermos, portanto, que para sermos verdadeiros cientistas devemos agir em obediência, castidade e pobreza, os 3 votos marianos. Quando entendermos que eu preciso ter ao máximo a busca pela virgindade, que é diferente de castidade, não é só castidade, virgindade, mas justamente a vivência desses 3 votos e também de todas as virtudes do Espírito Santo, os dons teologais, as virtudes humanas, etc., as virtudes morais. Quando compreendermos que realmente e verdadeiramente Deus está acima de tudo e todos, e que é só aí que a verdadeira ciência se manifesta, porque ele é mais que gnose, ele é a plenitude de gnose nele mesmo, é a onisciência, e portanto ele detém toda a ciência possível de ser realizada e manifestada entre os homens, e que portanto ciência é graça, e que há milagres acontecendo o tempo todo e nós não vemos. Não temos a menor ideia, assim como há muita ciência que é magia e também não reconhecemos e não abominamos. Quando essas chaves todas virarem e passarmos a ter esse refinado discernimento, a nossa vida mudará. E quem sabe nos tornaremos um pouco mais semelhantes a Deus Ele mesmo. E sejamos dignos de sermos chamados servos, amigos, filhos, noivos e esposas de Deus, mães de Deus. E de fato cuidemos de Deus, como quem cuida de um esposo, de um pai, de um filho, de um amigo, de um servo, que é o mais importante de todos, mais importante do que nós mesmos. Porque é Ele quem realiza todas as coisas que acontecem na nossa casa. E que o tempo todo foi assim. E nós é que nunca vimos. Meu nome é Letícia Conde e eu espero, meus caros, que vocês busquem a Deus e sejam convertidos, que vocês entendam que ainda que sem, eu não acredito, etc. Bom, reflitam, filosofem, levem em consideração o que aqui foi falado, pense, pondere.
Medite sobre estas coisas todas e deixem que repousem em vossos corações, como quem não quer nada. Que aos poucos não sou eu quem realiza, mas Deus, e somente Ele de fato. Um beijo, meus caros, que Deus vos acompanhe, vos guie, vos guarde e realize milagres e maravilhas em vossas vidas. Até!